Vamos voltar a falar de política. A CPMI do 8 de janeiro começou a esquentar e ampliou o escopo dos trabalhos com a convocação de Gonçalves Dias. Mas o dia foi mesmo marcado por bate-boca e desentendimentos. E para falar sobre a condução das investigações, gentilmente nos atende o presidente da CPMI, o deputado federal Arthur Oliveira Maia, do União Brasil da Bahia. Presidente, obrigada pela presença aqui no Jornal Jovem Pan. Boa noite. Boa noite, Lívia. Pois é, já abri a nossa entrevista falando de ânimos que se exaltaram nessa reunião, mais uma reunião da CPMI. O senhor teve de suspender por alguns minutos os trabalhos para os ânimos se arrefecerem um pouquinho. Apesar disso, o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, ele prestou depoimento, ele foi ouvido. Lembrando que ele é réu por improbidade administrativa e também é investigado pela Polícia Federal por suspeita de ter coordenado aquela operação no Nordeste que pode ter influenciado no fluxo de eleitores naquela região. Pois bem, para o senhor foi um momento importante, um depoimento importante que vai ajudar a avançar com essas investigações? Olha, primeiro, ele não depôs, ele está depondo, numa sala exatamente aqui acima de onde me encontro nesse momento aqui no Senado. Essa inquirição começou às 9 horas da manhã, agora já são 15 para as 9 da noite, houve uma interrupção apenas de 1 hora, exatamente 1 hora para que todas as pessoas pudessem almoçar, mas já vamos para 12 horas de depoimentos. Eu penso que foi muito importante. Ele trouxe várias informações a respeito dessa investigação que se faz hoje de uma eventual atuação da Polícia Rodoviária Federal no sentido de dificultar o trânsito de eleitores no Nordeste no segundo turno da eleição. Claro que é um tema sempre, como toda e qualquer CPI, é sempre, ainda mais nesse caso, que é uma CPI que nós temos duas narrativas diferentes. É claro que é um tema sempre muito conflituoso e é natural que haja esses confrontos. Mas, de uma forma geral, eu posso dizer que nós conseguimos avançar com uma relativa serenidade. Todos os oradores tiveram a oportunidade de falar. O depoente também teve a oportunidade de responder a todos aqueles que se colocaram, aqueles que se manifestaram. E como foi o primeiro depoimento dessa CPMI, eu realmente avalio que foi um teste da qual a CPI sai com um saldo muito positivo. Agora, Lívia, mais importante até do que o próprio depoimento foi o fato de que nós conseguimos hoje aprovar os requerimentos de depoimentos que eram solicitados pela oposição. Eu, na semana passada, havia dito que eu estava um tanto constrangido, como presidente do colegiado, pelo fato de que apenas os requerimentos dos deputados, dos parlamentares governistas, haviam sido aprovados. E hoje nós conseguimos, mediante um acordo, uma negociação, que pudessem ser aprovados os requerimentos que convocam o ex-chefe do GSI, o general G. Dias, como também o ex-chefe da ABIN, da Agência Brasileira de Informações, que teria dado mais de um relatório, ou seja, relatórios diferentes da Agência Brasileira de Informações a respeito do mesmo fato. Então, nós estamos com essas duas convocações aprovadas e isso, sem dúvida, equilibra o debate, equilibra as posições no âmbito da CPMI. Agora, presidente, eu vou passar agora para a Dora Kramer, nossa comentarista, que quer participar dessa entrevista também. Dora, o espaço é seu para fazer qualquer pergunta. Boa noite, deputado. Eu queria saber, o senhor fala nessa questão de equilíbrio e, de fato, quando o senhor manifesta aquela posição e coloca ali a necessidade de se aprovarem requerimentos também, do outro lado, isso traz um novo ambiente, porque naquele primeiro dia o que ficou parecendo é que haveria uma tratoragem
do governo, né? Da maioria governista. Mas todo mundo está notando essa posição, essa discordância entre o senhor e a relatora. Como é que isso vai ser resolvido? Olha, Dora, eu não concordo que haja uma discordância minha com a relatora. A senadora Elisiane, que foi minha colega deputada, fomos inclusive do mesmo partido, eu tenho uma relação muito, muito boa com ela. Nós conseguimos fazer um acordo de procedimentos em relação ao andamento e a oitiva das pessoas aqui na CPI, com base na cronologia. E essa foi até uma proposta trazida pelo nosso primeiro vice-presidente, o senador Cid Gomes. Então, nesse momento, nós estamos fazendo as oitivas de pessoas que têm a ver com o pré-8 de janeiro. As pessoas que, de alguma forma, estão vinculados a algum acontecimento que aconteceu antes do 8 de janeiro. Então, por exemplo, esse eventual bloqueio que houve nas rodovias federais durante o segundo turno. É um acontecimento pré-8 de janeiro e, portanto, é por isso que hoje estamos ouvindo o Siviney. Na quinta-feira, ouviremos esta pessoa que está preso, que teria colocado uma bomba próximo do aeroporto de Brasília, com o propósito de fazer um ato terrorista, como também estaremos ouvindo o perito responsável pelo laudo referente a esse artefato. E assim temos dado sequência. Agora, obviamente que as pessoas aqui no Congresso, você é uma jornalista muito experiente, sabe como as coisas funcionam. Obviamente que existem narrativas diferentes. Você sabe que as pessoas mais vinculadas ao governo passado, que têm uma narrativa completamente diferente dos parlamentares que se colocam no campo de apoio ao governo e têm uma narrativa diametralmente oposta. Eu não sou nem uma coisa nem outra. Eu não sou nem petista, nem sou bolsonarista. Eu sou um deputado de centro que participo de um partido independente, voto eventualmente com o governo quando considero que é alguma matéria importante para o Brasil e voto contra o governo de uma maneira muito livre, muito independente realmente. Então, obviamente que tanto com uma parte quanto com a outra parte dessas duas narrativas, eu tenho uma posição diferente. Entretanto, a nossa relatora, ela tem a obrigação, como relatora dessa CPMI, de, ao final do processo, apresentar o seu relatório. Eu tenho a obrigação de conduzir os trabalhos, organizar as oitivas, organizar a pauta de convocação, organizar toda uma estrutura administrativa da CPMI para fazer o arquivo dos documentos, para me relacionar, inclusive, com autoridades de outros poderes, no sentido de que aconteça o bom andamento dos trabalhos da CPMI, como estive na semana passada com o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e assim temos trabalhado. Eu, permanentemente, na minha condição, terei, nessa condição de equidistância, eu terei, certamente, momentos de tensionamento, tanto com um lado como com o outro. Mas isso é absolutamente natural e eu sei que, ao final, nós vamos conseguir, sim, apresentar um relatório que esclareça o que, de fato, aconteceu no dia 8 de janeiro. Presidente, até tem uma pergunta que envolve ou tem relação com o ministro Alexandre de Moraes e esse encontro que vocês tiveram. Me deixe só dar um pulinho no plenário, porque chama a atenção a informação de que até agora a CPMI de 8 de janeiro está acontecendo e realmente está. Vamos acompanhar um trechinho. Com esses atos e também com o senhor Mauro Cid, que era o seu braço direito, o seu faz-tudo, até para resolver problema de joias que entraram de forma, inclusive, ilegal no país. Então, ele era o faz-tudo. Até o cartão de vacina ele chegou a fazer. Então, Pois bem, presidente, eu disse que era rapidinho e realmente, bem rapidinho. Eu quero voltar desse ponto que o senhor levantou, porque hoje foram aprovados, inclusive, também requerimentos que solicitam aquele compartilhamento de informações de inquéritos
que tramitam no STF. O senhor teve até o cuidado de se reunir primeiro com o ministro Alexandre de Moraes nesses últimos dias para evitar qualquer conflito antes de que esses requerimentos pudessem ser discutidos. Pois bem, circulam informações, inclusive de bastidores, que a própria Dora trouxe para a gente, de que está incomodando o Alexandre de Moraes o fato de haver parlamentares nesta comissão que são investigados por crimes correlatos aos atos de 8 de janeiro, que é o objeto da CPMI. Há movimentações concretas de substituição, no contexto da CPMI, de André Fernandes e Marcos Duval, deputado e senador? Olívia, eu não tenho nenhuma competência institucional para colocar nem tirar nenhum deputado que está na CPMI. Como é que é composta da CPMI? A partir da indicação que os líderes partidários fazem, cada partido tem direito a um número determinado de indicações, a depender do número de parlamentares que tem na Câmara e no Senado. Esses líderes encaminham os respectivos nomes para o presidente do Senado, que também é o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, e ele então cria a CPMI através de um ato do Senado Federal. Então, apenas o próprio presidente do Senado ou o líder partidário que indicou aquele membro poderá retirá-lo do colegiado. Eu não tenho nenhuma condição, eu não tenho poder para colocar nem para tirar ninguém. Agora, a conversa que eu tive com o ministro Alexandre de Moraes foi uma conversa que teve um encaminhamento que seguramente preserva o sigilo para que haja qualquer tipo de beneficiamento de algum investigado que esteja na CPMI. Pelo seguinte, nós combinamos que aqueles inquéritos que já estão à disposição dos advogados das partes, inquéritos onde não existem mais diligências a serem cumpridas, essas serão imediatamente compartilhadas com a CPMI, desde o momento em que o ministro receba a nossa solicitação, que foi aprovada hoje. Eu não permiti que fosse aprovado antes, justamente para que tivesse esse entendimento com o ministro. Então, esses inquéritos já não contêm nenhuma novidade, porque eles estão inclusive, com acesso dos advogados das partes. Agora, existem ainda outros inquéritos que têm algumas diligências que estão em andamento. E essas diligências estão sob sigilo de justiça, porque o Supremo está procedendo, através da Polícia Federal, uma investigação, e essa investigação ainda vai realizar alguns atos que precisam, portanto, serem mantidos em segredo para não atrapalhar essa investigação. Por exemplo, eu estive com o ministro Alexandre de Moraes na semana passada e 2 ou 3 dias depois do nosso encontro foi deflagrada aquela operação que aconteceu aqui no Senado de busca e apreensão no gabinete do senador Marco Duval. Obviamente que aquilo era, naquele momento, uma diligência em andamento. Se o ministro abrisse naquele momento o sigilo, obviamente que essa ação surpresa da Polícia Federal ficaria prejudicada. Então, isso é uma típica diligência que está em andamento. Mas depois que se faz a diligência e que as provas que foram conseguidas são juntadas aos autos, não há motivo para que esses inquéritos permaneçam em segredo de justiça. Portanto, nós combinamos, eu e o ministro, que os inquéritos que já tiveram todas as diligências concluídas podem ter o seu sigilo compartilhado com a CPMI. Aqueles outros que ainda estão com diligências em andamento permanecerão em segredo de justiça. Entretanto, o ministro assegura que em 45 dias da data que me encontrei com ele, todos os inquéritos estarão concluídos. Como a CPMI durará 6 meses, esperar 45 dias para que, na medida que esses processos forem sendo concluídos, ou seja, sejam transferidos os seus dados para a CPMI, não traz nenhum prejuízo para o nosso trabalho. Okay. Nós estamos caminhando dessa forma e eu penso que o entendimento que nós fizemos com o ministro
ele é plenamente factível e a contribuição do Supremo será muito importante para os trabalhos da CPMI. Bom, conversamos com o presidente da CPMI dos atos de 8 de janeiro, o deputado federal Arthur Maia, do União Brasil. Presidente, muito obrigada. Mostramos um trechinho da reunião que ainda está acontecendo. O senhor deixou esse momento tão importante de discussão para estar aqui conosco e trazer informações sobre esses trabalhos para a gente. Muito obrigada, bom trabalho para vocês e volte outras vezes. Boa noite. Um prazer. Um abraço para você, um abraço para a Dora e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade.